Tinha começar. E aí, vou me apresentar para vocês, assim, né? Falei que iria me apresentar depois melhor. Eu sabia que outras pessoas estariam entrando, assim. Mas eu me chamo Ellen, trabalho na assistência comunitária. Hoje, na verdade, está fazendo um ano. Agora que eu olhei para o calendário, hoje faz um ano que eu estou trabalhando na assistência. Eu trabalho com as difusões e as missões que só tem comunidade de aliança, né? Eu acompanho toda a questão da gestão, mas também o financeiro, e trabalho também com arquivo, mais assim, direcionado ao arquivo geral, arquivo da comunidade de vida, que eu vou explicar um pouquinho melhor agora nessa noite, né, o que é esse arquivo, assim. E também estou nos TAUs, assim, né, na distribuição e tudo, né, recebendo os pedidos, né, pedindo também, fazendo todo esse movimento, assim, né, de a- apresentar à pessoa, né, a quantidade que nós queremos mensalmente para enviar para as missões e os cordões. Então, né, sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar para vocês a minha tela, assim, né, se vocês conseguirem ver ou não estiverem vendo, vocês vão me avisando, tá bom? Porque quando eu começar a apresentar, eu acho que eu não consigo mais ver vocês, mas eu vou apresentar para a gente dar início também àquilo que nós vamos falar nesta noite. Vocês estão conseguindo enxergar? Todo mundo está vendo? Sim. Pronto, obrigado. Então vamos lá, né? Nós vamos falar desse setor do arquivo, assim, né? Que é um setor da Secretaria Comunitária. Então, talvez você seja secretária comunitária e você nem trabalhe diretamente no arquivo. E aí eu vou falar assim um pouquinho, qual é o seu papel como secretária comunitária, se você também não trabalha diretamente no setor do arquivo. Mas eu primeiramente explicar assim, né, o que é esse setor. Vocês estão me escutando? Vocês sumiram para mim agora. Sim, estamos. Ah, pronto, aqui sumiu todo mundo, achei que vocês tinham parado de me escutar. Pronto, então vamos lá. O que é o setor do arquivo, né? O setor do arquivo é o setor responsável por armazenar todos os documentos dos membros da comunidade, tanto da comunidade de vida como da comunidade de aliança. E aí, quero falar primeiramente assim, né, sobre a comunidade de vida, porque o arquivo da comunidade de vida, ele não fica na missão. Ele vem aqui para assistência comunitária e ele fica no arquivo geral, que é como é conhecido, assim, né? O nosso arquivo na assistência, ele é o arquivo geral, certo? Então, você que tem comunidade de vida na sua missão, envia o arquivo da comunidade de vida aqui para assistência comunitária, certo? E aí, na missão, fica somente os arquivos da comunidade de aliança. E aí, já nas missões, nós temos essa responsabilidade, né, de guardar todo esse arquivo da comunidade de aliança. E aí, qual é o papel da secretária comunitária no setor do arquivo, assim, né? Se você é secretária comunitária e você não faz parte, assim, né? Não está dentro do arquivo geral, no arquivo da sua missão, qual é o seu papel? O seu papel é pastorear o irmão que faz parte da secretaria comunitária e trabalha nessa parte do setor do arquivo. E também é de sua responsabilidade, assim, né? De fazer, adquirir as coisas para o arquivo. O que são essas coisas? Vou passar aqui para vocês verem. A nossa rotina de trabalho, né, da secretária comunitária, para evidenciar os materiais necessários. E aí chega, vixe, passei demais. E o que são essas coisas que nós precisamos é, pastorear, assim, né, dos irmãos, e o que é que nós precisamos também ter no arquivo, certo? Eu acho que aqui em cima tem. Deixa eu mudar só isso aqui para vocês verem melhor. Pronto.
Como deve ser o arquivo da comunidade? Aqui vocês têm algumas imagens, certo? Nós temos esse armário. Como é esse armário? Ele é um gaveteiro. Eu não sei se na sua missão você tem condições de ter esse armário, certo? Quando a gente puxa o armário, ele é assim, dessa forma, que aí ele cabe várias partes suspensas. Já vi também em algumas missões, os irmãos terem somente essa caixa aqui, organizadora, com as pastas. E aí o irmão tem no armário, assim, né? E aí você coloca a pasta dentro com as pastas suspensas. E aí, como é que deve ser o arquivo? Ponto número um: o arquivo deve ser um armário de pastas suspensas com chave para arquivar os documentos dos irmãos. Por que com chave? Eu não sei qual é a realidade da sua secretaria hoje, certo? E aí, como eu não sei qual é a realidade da sua secretaria hoje, é preciso que você tenha um armário com chave, porque dentro desse armário tem a vida de todos os irmãos da aliança. Tem as cartas, tem alguns questionários, então é importante que seja trancado e que só você tenha assim acesso, né? Você e a pessoa que trabalha no setor do arquivo. Se você não tem uma sala diretamente para a secretaria comunitária, aí que é realmente preciso que esse armário ele seja bem guardado, assim, resguardado, se possível ser na sala do RL, assim, né? O ponto número dois, de como deve ser o arquivo. Cada irmão da comunidade de aliança precisa ter uma pasta individual, contendo os documentos civis e religiosos e também os possíveis pedidos de socorro à secretaria. Vou falar um pouco mais sobre esse ponto, assim, né, das pastas individuais. Essas aqui são os modelos das pastas que nós temos, certo? Das pastas suspensas. Aqui no arquivo geral, é separado pelos temporários e os definitivos. Eu tenho as pastas de cor bege para os irmãos temporários e tenho as pastas de cores azuis para os irmãos definitivos, as pastas de cores pretas para os padres, certo? Mas cada irmão da comunidade de vida tem uma pasta, em cada pasta tem um nome. Então, é importante, por mais que tenha, assim, cada irmão tem uma pasta, é importante que você sinalize com o nome, porque quando você precisar arquivar alguma coisa daquele irmão, lá você vai conseguir encontrar mais fácil. Manter o arquivo organizado com os documentos. Manter organizado um arquivo permanente com os documentos dos irmãos desligados e falecidos das missões. Esse é o ponto 3 e é um ponto que muitos têm nos perguntado. Porque atualmente nós temos muitos irmãos pedindo desligamentos da comunidade, né? E como é que nós fazemos? Nós queimamos, Ellen, os arquivos desses irmãos? Não. Nós precisamos ter um local somente para os irmãos desligados. Eu hoje, assim, né, tenho em caixas, aquelas caixas de arquivo morto, e aí eu faço da seguinte forma: são separados por ordem alfabética porque são muitos irmãos, certo? Mas aí vocês podem fazer da maneira que for possível na missão, mas é importante que vocês tenham, assim, né, esse arquivo, um local separado somente para os irmãos que foram desligados. A mesma coisa para os irmãos falecidos da missão. A gente também precisa ter pastas separadas para eles. E aí vocês podem deixar numa pasta só, assim, né, mais identificado de quem é aquele irmão, certo? Ponto 4. Além das pastas individuais para cada irmão, é necessário pastas para cada tipo de procedimento ou documento. Ou seja, um exemplo, certo? Uma pasta para as listas de presenças da missa, uma pasta para as capas. Nesse ponto, são aquelas listas, né, de presença agora das missas de compromisso. Vocês têm esse arquivo somente para colocar os documentos dos irmãos da aliança. E vocês precisam de outro local para guardar essas listas de presenças da missa, certo? Não fica no mesmo lugar, porque não, os irmãos eles não assinam individualmente. Eles assinam uma lista com todos os nomes. Então, vocês precisam guardar essas listas separadamente, certo? E aí, outra coisa também muito importante é que as listas de presenças das missas para a comunidade de vida é uma e para a comunidade de aliança é outra. Então, se você fez uma lista
para a comunidade de vida, que vai ter a renovação, e uma para a aliança, você também tem que ter a capa para essa lista, né, da comunidade de vida e a capa para a aliança. O ponto número 5. Caso ocorra a transferência de um irmão da comunidade de aliança externa para outra missão, o secretário comunitário providencia a transferência do seu histórico vocacional para a nova missão, certo? Então, é importante que, se tenha transferência de irmão para outra missão, você vai enviar todo o arquivo desse irmão para outra missão, certo? Isso é só no caso de transferência. Com a aliança missionária, não é dessa forma. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre as alianças missionárias. E aí, agora nós vamos falar um pouco, assim, né, sobre o que precisa ter nas pastas. Vou passar aqui para vocês. Os documentos, certo? Os documentos que devem constar nos arquivos. Para a comunidade de vida, RG, CPF, certidão de casamento, passaporte, e no caso, se o irmão falecer, né, tem a cópia do atestado de óbito. E aí eu vou falar rapidamente aqui sobre o da comunidade de vida. Hoje eu cuido, né, desse arquivo da comunidade de vida, e muitos irmãos nós ainda não temos a cópia do RG e do CPF. Então, é importante que você também, como secretário comunitário, pastoreie essa realidade de saber se o irmão, né, se ele chegou na sua missão agora, se a outra secretária comunitária já havia enviado o RG e o CPF dele para assistência. Se ela não tiver enviado, você pede o irmão para você tirar essa cópia e nos enviar, certo? E aí você pede também o passaporte, se esse irmão tiver, e se o irmão é casado, assim, né, também enviar a certidão de casamento. Os documentos civis da comunidade de aliança. Nós precisamos do RG e do CPF. Aí, quando nós criamos, né, a pasta do irmão, lá a partir do discipulado, vocês já podem pedir aos formadores comunitários essas cópias, assim, né, do RG e do CPF. E os documentos religiosos, tanto para a comunidade de vida como para a comunidade de aliança, nós precisamos da cópia do batistério. E aí, também quero falar desse sobre a comunidade de vida, assim, né? Aqui no Arquivo Geral, nós temos muitos documentos do batistério, mas não é a cópia, assim, né? É o original. Então, você também pode pastorear nesse sentido, assim, né? De saber se o irmão enviou para a assistência comunitária o original. No caso, ele enviando, eu não fiz assim a cópia e coloquei lá a cópia. Quando o irmão vier até a assistência, assim, né, pegar, eu vou fazer a cópia e deixar a cópia, mas por enquanto eu tenho guardado assim a original dos irmãos nas pastas dele. Mas é importante você saber, assim, né, se o irmão não enviou e tudo, e se ele enviou a original, na próxima oportunidade, assim, né, que tiver alguém aqui, nós podemos enviar e deixar somente a cópia. E é importante, assim, né, que tenha também a cópia do batistério do irmão da comunidade de aliança. E quais são os documentos vocacionais que nós guardamos no arquivo da comunidade? Primeiro, pedido de ingresso no discipulado. Segundo, o pedido das primeiras promessas. E aí vou me deter nesses dois. O que são esses pedidos, certo? É aquela carta que os irmãos pedem ao moderador geral, né, assim, ou ao conselho local para fazer, para ingressar no discipulado ou para realizar suas primeiras promessas. Hoje, atualmente, os nossos questionários são todos online, assim, né? É muito difícil nós termos um questionário, assim, manual, muito difícil mesmo. A gente tem realizado tudo pelo OP. Mas o irmão, ele faz uma carta, né? Ele está escrevendo a carta e está escaneando essa carta para colocar junto com o seu questionário. Esse pedido, ele precisa ir para a secretaria comunitária, certo? Ficar arquivado na secretaria comunitária. Terceiro, renovação das promessas, pelo menos 5 cartas. Então, nós precisamos ter todo o histórico do irmão, certo? T1, T2, até o T5. No mais, assim, né? Se a pessoa não foi só T5, T6, e assim vai, a gente precisa ter pelo menos 5 cartas dos irmãos. O pedido das promessas definitivas, pedido de noivado, pedido de primeiros votos e votos perpétuos no celibato, a saída do celibato, pedido de desligamento,
requerimentos encaminhados ao conselho local e requerimentos encaminhados à secretaria comunitária. Nós temos 10 coisas que nós precisamos arquivar, assim, né, dos nossos irmãos. E aí eu queria também pedir a nossa atenção em relação a esses pedidos. Em relação, como assim? Nós precisamos, nos arquivos dos nossos irmãos, deixar tudo em pastas separadas. Nós temos lá a pasta do irmão, certo? Com o nome do irmão identificado, que é a Maria. Aí eu tenho da Maria o pedido dela do discipulado e o pedido das primeiras promessas. Agora a Maria, ela vai fazer as promessas definitivas. E aí eu também preciso ter esses pedidos. Então, é importante que vocês também pastoreiem, assim, nessa realidade de ter todas essas cartas dos irmãos. Caso vocês tenham questionários de irmãos, como é que devem ser guardados também na pasta? Vocês devem ter o saquinho transparente somente para as cartas e outros para os questionários. Da mesma forma, vocês devem deixar separados os documentos dos irmãos, tá bom? É, Aí vamos lá para este ponto, né? Os destinos das cartas após a missa. Nós temos aqui, né, o modelo de uma carta e também nós temos o modelo, né, das nossas capas. Esses modelos vocês podem encontrar no nosso Drive. É, Após as celebrações de ingresso no discipulado, primeiras promessas, renovações, promessas definitivas, primeiros votos no celibato ou votos perpétuos, as cartas dos irmãos da comunidade de aliança devem ficar no arquivo da missão, na pasta destinada de cada um. A lista de presença dos irmãos da comunidade de aliança permanece na secretaria comunitária, certo? E vocês vão guardar em uma pasta, assim, né, separada essas listas. As cartas dos irmãos da comunidade de vida, juntamente com a lista de assinaturas, são enviadas para assistência. E aqui eu faço um apelo, né? Por favor, não envie, né? As cartas dos irmãos da comunidade de aliança para cá, porque a gente não tem como enviar de volta para vocês, certo? Nós temos ainda, assim, né, algumas cartas de algumas missões que eu já separei. E aí, na primeira oportunidade que eu tiver, assim, né, de saber que alguém está indo para sua missão, eu envio para sua missão de volta, certo? Mas hoje, assim, a gente não tem como pagar uns correios para enviar de volta. Então, por favor, né, quando você estiver separando as cartas, né, dos irmãos da comunidade vida, observe bem, né, se só tem comunidade vida, se não veio nenhuma carta da comunidade aliança, tá bom? Vamos lá, falar um pouco sobre os documentos dos irmãos que são a aliança missionária. Eu tinha falado um pouco atrás, né, um pouco antes, que os irmãos que são transferidos, nós precisamos enviar os documentos para a missão nova. E no caso dos irmãos que são aliança missionária, o que é que nós fazemos? Quando o irmão ele vai com uma aliança missionária, o arquivo dele permanece na missão de origem, porque nós entendemos que é um tempo determinado de missão. Nós entendemos que ele não vai ficar para sempre naquela missão que ele foi como aliança missionária, certo? Aí, o que é que vai acontecer? Se o irmão era consagrado, é consagrado, ele vai renovar suas promessas na missão que ele está hoje, que ele está em missão, quando ele voltar para a missão de origem, a secretária comunitária irá enviar a carta, né, da renovação, certo? Para a sua missão. Mas, por favor, assim, né, não enviar os documentos desse irmão para a missão que ele está em missão, porque ele vai retornar. Aí tem até o texto, né? Os documentos dos membros da comunidade de aliança missionária devem permanecer na missão de origem. Os documentos referentes ao período do missionário que está em missão devem ser enviados para a missão de origem. Então, quando acabar a missão dele, nós iremos enviar esses documentos na secretária dele, comunitária daquele tempo de missão, vai enviar para a sua missão esses documentos, tá bom? E aí vou falar um pouco também do processo, do procedimento em caso de desligamento, o que é que nós devemos fazer. Na ocasião do desligamento de um irmão, nós iremos recolher, né, o sinal e o estatuto. E aí quem vai recolher é o formador comunitário e vai entregar para você, secretária comunitária. E o que é que você vai fazer com esse material que você recebeu, né, os estatutos e o tal do irmão? Você vai queimar, certo?
Você não precisa ficar guardando na missão, você pode queimar, tá bom? Caso seja um desligamento do irmão da comunidade de vida, é enviado também para assistência comunitária. Não precisa enviar para cá os estatutos e o tal dele, certo? É para enviar para cá somente os documentos, que é, no caso, a carta de desligamento que ele escreveu, certo? Os estatutos e o tal, ele vai entregar ao formador comunitário da casa comunitária, e o formador da casa comunitária vai entregar para você, secretário, e você vai queimar o material, tá bom? E aí vamos lá para uma coisa muito, muito importante, assim, né, que nós temos, que é o perfil da pessoa que trabalha no arquivo. Eu falei que talvez você, secretária comunitária, não trabalhe diretamente no arquivo, mas você tem uma equipe que trabalha com você que está lá no arquivo. E qual é o perfil dessa pessoa, assim, né? Eu usei três fotos aqui, né, muito importantes, são pessoas que nós devemos realmente nos espelhar bastante, mas o ponto número um, assim, né? O perfil número um é o perfil profissional. Como é que a pessoa, esse perfil e tudo, né? A pessoa tem que ter o domínio de ferramentas de produtividade, como a do Excel e do Word. Por que nós precisamos ter esse domínio? Se o nosso arquivo, assim, né, físico, são papéis que nós temos e tudo. Porque nós devemos, como comunidade, termos pelo menos uma lista, assim, né, de quem são os nossos irmãos da comunidade. E aí nós só conseguimos trabalhar melhor, assim, no arquivo, quando nós temos lá a lista e observar se todos os irmãos estão ali naquele arquivo. E aí, para que você tenha também um controle, né? A Maria vai consagrar esse ano, mas eu só tenho um pedido dela do discipulado. Eu não tenho ainda o pedido dela da consagração. Então é importante assim, né, que a pessoa que trabalhe, ela tenha esse controle assim. Então é exatamente esse domínio assim, né, do Excel e do Word para a pessoa ter um controle e ter tudo arquivado assim, né? Não ter só na cabeça dela ou numa anotação em papelzinho. Porque nós entendemos que existe uma rotatividade no nosso meio de trabalho. E existindo essa rotatividade, é importante que nós tenhamos tudo anotado, assim, né? Para a próxima pessoa que chegar, assim, e ocupar nosso lugar, assim, né? Vir trabalhar, já tem, assim, né? Todo um script de como deve funcionar as coisas. O ponto número dois, né? A classificação e organização dos documentos. É, E é importante, assim, né, essa questão da classificação e organização dos documentos. Você tem lá seus arquivos para os temporários, os seus arquivos para os irmãos definitivos. Está lá, né, separado de A a Z. Mas como é que fica dentro, assim, né? Fica tudo bagunçado? É importante, assim, né, que existe uma ordem dos documentos, as pastas bem separadas e tudo. E essa sistematização e o controle do arquivo, que também ela vai entrando nesse ponto número um, assim, né? Você tem um domínio para que exista esse controle, né? Esse sistema que nós vamos realizando dentro do arquivo. E qual é o perfil comportamental desses irmãos, né? Que trabalham diretamente no arquivo, né? Ponto número um, assim, né? O sigilo e a confidencialidade. Por que nós precisamos, assim, né? Porque a gente não recebe só as cartas, nós temos questionários, nós temos pedidos feitos ao conselho local, né? Os pedidos feitos à secretaria comunitária é importante, né? A vida do nosso irmão e ela precisa ser resguardada. Então, uma pessoa que trabalha diretamente na secretaria comunitária com o arquivo, ela precisa, assim, né, viver esse movimento, assim, né, de sigilo e confidencialidade. Ponto número dois, né? Disciplina e organização. Terceiro ponto, né? Responsabilidade. Quarto ponto, perseverança e produtividade. E aí, esse ponto, a perseverança, por quê? Assim, né? Talvez nós tenhamos missões que estão aqui que tenha só 50 irmãos na aliança, ou 20 irmãos na aliança, né? Mas talvez nós tenhamos missões que tenham 150, 300 irmãos na aliança. E aí a pessoa precisa ter muita perseverança, assim, né? Para deixar todo o arquivo organizado, bonitinho, assim, né? E o último ponto, né, é a comunhão com o governo geral. E essa comunhão são essas orientações que nós vamos dando, né, de como deve estar organizado e tudo mais. Bom? E aí, qual é a rotina de trabalho, né, do irmão que trabalha no arquivo? É, Coletar as cópias,
documentos civis e religiosos e vocacionais descritos no manual, que são esses pontos que eu já falei, mas tudo isso vai estar no nosso manual, tá bom? Ponto número 2. Arquivar em pastas suspensas os documentos dos irmãos da comunidade de aliança, com o nome do membro digitado e organizando os documentos em dois sacos separados. O primeiro, as cartas e os pedidos, e o segundo saquinho, né, é os demais documentos. O terceiro ponto, arquivar as listas de presenças e as capas da missa de compromisso dos membros da comunidade de aliança em uma pasta reservada para este fim. E aí, nessa pasta, precisa ter todas as listas de presença, assim, né, ao longo da história da comunidade. Então, você precisa também ter organizado, assim, né? 2012 até hoje, né? Até 2025, precisa ter todas essas listas de presença. Quarto ponto, enviar para a Secretaria Comunitária Geral os documentos da comunidade de vida anualmente. Então, né, está chegando as nossas missas de compromisso, graças a Deus, assim, né? Todos os anos nós temos. E é importante, assim, né, que vocês se organizem para enviar esses documentos para a assistência comunitária, certo? E aí, se na sua missão, né, tem muito arquivo da comunidade de vida, assim, né? Você precisa ter muita perseverança para ajudar a pessoa do arquivo a enviar esses documentos, certo? Ponto número 5. Enviar para a Secretaria Comunitária Geral a lista de presença e as capas das missas de compromisso dos membros da comunidade de vida também anualmente. Para os membros da comunidade de aliança, certo? Quero falar isso diretamente para o arquivo de vocês. Quando o irmão ele vai fazer as promessas definitivas, nós queimamos os pareceres e os questionários da formação inicial, do discipulado e das promessas temporárias. E nós só ficamos com os questionários e os pareceres da promessa definitiva, certo? Então, se você aí no seu arquivo da comunidade, você tem tudo ainda dos membros que são definitivos, todos os questionários de quando ele era temporário, você pode queimar, certo? Esses questionários, esses pareceres. Você vai guardar somente esses questionários das promessas definitivas. Hoje, a gente não recebe mais esses questionários, né? Porque é tudo no OP. Mas, assim, né? Os que nós temos da missão, é importante nós guardarmos. Nós não queimamos os questionários das promessas definitivas. E nem os parecer. Ponto número 7. Manter o local do arquivo limpo e higienizado, evitando a deterioração dos documentos por parte de insetos, assim, né? Também mofo, é muito importante a gente ter o nosso arquivo organizado e limpo para não ter nenhum problema com os arquivos dos nossos irmãos. Ponto número 8. Armazenar em um arquivo separado, chamado arquivo permanente, os documentos dos irmãos da comunidade de aliança que já faleceram ou foram desligados. Pronto. Eu queria, antes de. Tem algumas perguntas aqui. Antes de ir para os sinais, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o arquivo, certo? Para que a gente não entre logo nos sinais e aí não vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa assim para falar. Vou até interromper aqui para ver vocês, né? Que eu não estou enxergando vocês. Agora eu estou enxergando e aí depois eu volto para a apresentação. Vocês podem perguntar, assim, né? Alguma dúvida do arquivo, se não ficou claro, também vocês podem falar, para a gente organizar melhor, assim, né? Eu poder falar um pouquinho melhor sobre. Vocês não têm dúvida? Tá tudo certo no arquivo de vocês? Se eu perguntar para vocês agora se está tudo organizado desse jeitinho, tá tudo ok? Tá bom, então nós vamos dar continuidade, certo? Agora falar um pouquinho dos sinais. Uma dúvida, então vamos dar continuidade, assim, né? Aos sinais. Vamos lá. Os sinais e os cordões. Primeiro, os sinais e os cordões, ele não é um setor, certo? Ele é só uma atribuição da Secretaria Comunitária
E eu quero falar, assim, um pouquinho, né, para vocês sobre isso, né? Qual é a nossa atribuição como secretária comunitária com os sinais e os cordões, né? É disponibilizar para os membros da comunidade. E como é que nós fazemos isso, assim, né? Da seguinte maneira, nós precisamos solicitar. E como é que acontece nessa solicitação? Vocês podem solicitar os cordões e os tals pelo link. O link, ele está lá no nosso grupo do WhatsApp, lá na descrição. Se vocês entrarem lá na descrição, tem alguns links, assim, né? Que é o pedido de socorro, assistência comunitária, assim, né? Outros links, o nosso manual. Mas também tem esse link bonitinho, né? Que tá aqui, que eu tirei até um print, né? Da solicitação de cordão e tal. E aí, assim, né? Vocês vão solicitar, vocês preenchem o formulário. E aí nós vamos enviar para vocês da maneira que vocês pedirem, certo? Vocês estão precisando de 100 metros de cordão da aliança de consagrado, né? 100 de consagrado e 100 de discípulo. Então, você vai preencher que você quer 100 de cordão de consagrado e 100 de cordão de discípulo. Ou então você quer um rolo. Se você quiser um rolo, você coloca lá 200, porque um rolo que nós enviamos, ele tem 200 metros, certo? E aí, hoje, o cordão, o metro é 1,50. E aí, vocês não pagam pelos tal, certo? O tal é gratuito. Se você chegar a pedir somente o tal e você precisa que seja enviado pelos correios, você precisa pagar pelo menos assim, né, o valor dos correios, que é o Sedex, que você pode escolher, ou o PAC. E aí eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa modalidade de envio dos correios. Recentemente, né, nós temos enviados alguns pedidos, né, devido às missas de compromisso. E aí, vocês têm enviado um valor mínimo, assim, né? Que é do PAC, R$ 45. Nós pedimos para vocês enviarem esse valor mínimo, mas talvez para sua missão o valor seja um pouco menor o envio dos correios. Mas pode ser que esse valor seja um pouquinho maior. Então, se esse valor for um pouquinho maior, eu vou estar entrando em contato com você, assim, né? Para dizer a diferença, tá bom? Do valor para ser enviado. Tanto o Sedex como o PAC. Pode ser que seja menos ou mais, assim, né? Então, se você enviou 95 do Sedex e o envio só foi R$ 50, a gente vai passar para você a diferença, assim, né? Daquilo que sobrou. E do PAC da mesma forma. Porém, se você preencheu o link e disse que alguém vinha retirar na assistência comunitária, é importante, assim, né, que essa pessoa realmente venha retirar o seu pedido, assim, né? Ou você que vem pegar, assim, né? É importante você colocar quando vem, assim, né? Para que a gente separe também com o tempo hábil, assim, né? Você pediu agora de noite, já quer pegar amanhã de manhã. Como é que funciona? Não dá certo. Porque agora de noite eu tô trabalhando, assim, né? Porque eu tô com vocês, mas eu não trabalho à noite. Então, eu só consigo ver de manhã. Aí, quando eu chego de manhã, também existe toda uma rotina. Então, é importante, assim, né, que você peça com antecedência. Não peça, tipo assim, com um dia, meia hora antes de pegar, porque eu também faço, assim, né, outras coisas e tudo, né? Talvez eu esteja acompanhando uma missão, ou esteja em uma reunião e não vai conseguir, assim, separar. E talvez você também faça um pedido de tal, assim, né, uma quantidade que não tem ainda na assistência, porque nós estamos esperando chegar a produção. Então, é importante, assim, né, você pedir com antecedência e tudo, porque os nossos pedidos também são por ordem de chegada, né? Então, se a missão de Natal pediu 100 e só que a missão que pediu depois de Natal só pediu 10 e eu só tenho 10, mesmo assim, não tenho como enviar os 10 porque a missão de Natal, ela está à frente, assim, né? Ela ainda precisa de mais 90 e eu ainda não tenho, né? Então, eu vou enviar de acordo com a nossa produção aqui na diaconia. Não somos nós da assistência comunitária que fazemos, né? Quem faz hoje para a gente é o Fernando, um funcionário também. É um trabalho que ele faz à parte, então ele faz, não faz no mesmo horário de trabalho nosso, assim, né? Em outro horário que ele faz e tudo, então ele precisa de um tempo para estar fazendo essa produção. Se você precisa que o seu pedido seja enviado por alguém da diaconia, né, que está indo para a sua missão, uma folga, assim, né, férias, ou então que ela vai estar pregando no retiro, é importante que você peça para esse irmão ir na assistência.
certo? Porque às vezes vocês solicitam, né? Deixar na sala tal. Só que até a gente chegar na sala tal, talvez o irmão não esteja lá. Ou talvez eu nem consiga e ninguém da assistência consiga ir, assim, né? Deixar lá na sala. Então é importante, assim, né? A gente ver com o irmão se ele consegue pegar, como é que nós vamos combinar para entregar o irmão da diaconia que está indo para sua missão, tá bom? Outra coisa muito, muito importante, assim, né, na solicitação de cordões e sinais. Nós só enviamos o pedido depois que você fizer o pagamento. Então, é muito importante, assim, né, que você faça o pagamento e tudo direitinho, para que nós possamos enviar para você o seu pedido. E também nós não recebemos pedidos via WhatsApp. Todas vocês devem ter o meu número, né? Já devem ter visto eu falando lá no grupo, né, dando alguma orientação. E aí vocês devem falar assim, Ellen, eu quero 10 taus, 50 metros de cordão marrom, assim, né? O que é que eu faço, assim? Como é? Você vai precisar solicitar pelo link. Por quê? Porque nós também temos um controle, assim, né? Entra para o nosso controle anual, mensal, aquilo que nós recebemos de pedido. Quando você faz o pedido pelo WhatsApp, é muito difícil, assim, né? A gente viver esse movimento de eu ir lá preencher. Então, é importante, assim, né, que você faça e tudo, a solicitação direto pelo link. E como é que funciona o controle na missão, assim, né? Você pediu, o tal, chegou na sua missão, e aí começa esse controle, assim, né? Primeiro ponto, assim, né? Se for para as missas de compromisso, você vai dar, assim, né, o cordão para o irmão da aliança, da comunidade de vida, assim, né? Você não vai cobrar pelo cordão do irmão da comunidade de aliança que está recebendo o cordão naquele dia na missa de compromisso. Passou as missas de compromisso, assim, né? É importante que esteja disponível a venda do cordão para o irmão da aliança. É importante, assim, né, que ele saiba que na secretaria comunitária tem cordão para vender, porque isso também entra, né? Para o caixa da Secretaria Comunitária e também até paga aquele frete que você pagou, né? O valor que você acabou gastando ali para a compra do cordão. Você disponibiliza, né, a venda para o Irmão da Aliança e para a comunidade de vida você disponibiliza. Então, é importante que também você tenha, assim, né, cordão para a comunidade de vida, né? Tanto de consagrado como de discípulo. Para que você tenha, assim, né, na missão, caso o irmão precise. O nosso tal, como eu já falei, né, é gratuito, mas caso algum irmão perca o tal, assim, né, ou precise fazer a troca, é importante que ele também comunique ao formador comunitário. É até importante que o formador comunitário passe diretamente a você, assim, né? Pode ser que o irmão seja próximo ao secretário comunitário, né, a você, mas é importante, assim, né, que o formador comunitário seja informado que o formando dele perdeu o tal, assim, né, que ele vai fazer a troca e tudo, até porque é algo sagrado, assim, né, então é importante que o formador comunitário seja informado. O tal antigo, ele é queimado, certo? Se hoje na sua missão você não tem como restaurar de maneira nenhuma o tal, assim, né, é importante que seja queimado. Porque tá bento e tudo, né? Nós não jogamos fora, então nós queimamos. Hoje aqui em Fortaleza, nós vamos começar a restaurar o tal nos eventos. Então, assim, né, estamos nos organizando para isso. Então, se vocês também, como secretaria, né, na missão, conseguirem também se organizar e tudo para restaurar o tal, é muito bom, assim, né? E eu acho que é isso, assim, né, sobre o tal, né, sobre o arquivo. Mas eu também tenho outra coisa para falar para vocês, assim, né? Que não está assim dentro do arquivo e também não está dentro dos sinais. Mas aí vamos ver. Há uma pergunta aqui que a Erika fez aí para eu entrar nesse ponto que eu quero falar ainda para vocês. Quem deve fornecer a lista dos membros da comunidade de aliança? É, Hoje a gente tem um cadastro geral, certo? E aí na sua missão deve ter uma pessoa responsável pelo OP da sua missão. Então, esse irmão, ele tem todo a lista dos membros da aliança, certo? Tem mais duas perguntas aqui, deixa eu descer para essas duas. Sumiu. Pronto, então, essa lista dos membros dos irmãos da aliança, você vai procurar a pessoa responsável da sua missão pelo OP. Eu acredito que todas as missões tenham essa pessoa responsável, né? Ela já deve ter sido apresentada na assembleia e tudo.
Deixa eu ver aqui, vamos lá. O que seria necessário para fazer a restauração do tal? Nós precisamos da lixa, precisa também a lixa, né, que nós vamos lixar o tal para fazer assim, né, lixar o tal e tudo. Precisa também de uma cera apropriada. Eu posso procurar e enviar para vocês qual é essa cera que eu não trouxe para mostrar para vocês. E também a máquina de pirografia. Eu sei que algumas missões têm o pirógrafo. É, para aquele pirógrafo antigo, assim, né? Hoje nós usamos a máquina que só faz o carimbo, né? No tal do irmão. Mas se na sua missão tem um pirógrafo e o irmão sabe pirografar, ele precisa saber, certo? Realmente. Não é assim fazer aquele armengado, porque ele precisa saber. Porque ele não pode só simplesmente dizer que sabe e deixar a escrita errada. Certo? Então, se existe algum irmão na sua missão que saiba, assim, né, fazer o pirógrafo, assim, né, pirografar no tal, dá para restaurar o tal com pirógrafo. Se não, somente na máquina. O Fernando disse que existem algumas missões que já tem a máquina. Não sei dizer quais são as missões que tem, assim, né? Mas se a sua missão e tudo, né? Se a secretaria, né, a parte do escritório tiver como, assim, né, obter a máquina, a gente pode estar entrando em diálogo e tudo, para a gente fazer realmente nessa aquisição para a restauração do tal. Os tais que estão em bom estado, não vale a pena mandar para vocês restaurarem? Então, hoje na assistência comunitária, nós, assim, né, o nosso setor, ele não restaura diretamente, assim, certo? Nós vamos fazer isso nos eventos, porque nós não temos uma rotina assim, né, de trabalho para estar realmente restaurando. Nós não conseguimos, até porque nem sou eu que faço, nem a Faberg, né, que está aqui, né, a Patrícia também que está aqui participando, que faz o tal, assim, né, é outro irmão que faz. Então, nós não conseguimos, assim, na nossa rotina de trabalho, restaurar. Nós iremos fazer as restaurações em eventos, certo? Então, se vocês enviarem para a gente restaurar, talvez a gente não consiga, porque a nossa rotina de trabalho é muito exigente, assim, né? Para que a gente consiga fazer essa restauração. A máquina de pirógrafo e o carimbo, onde conseguir? Eu acredito que a máquina de pirógrafo, eu não sei se ainda vende, assim, nunca procurei. Mas a máquina que faz o carimbo diretamente, nós compramos pelo Mercado Livre, e aí a pessoa, ela tá fazendo, outra pessoa, a parte ela tá fazendo só o carimbo, certo? Aí depois eu passo para vocês melhor e tudo, para fazer. Aí existe também o valor de custo da máquina, assim, né, que precisa pagar, e também o valor é, do carimbo, que é a parte. Em Natal já tem a máquina. Vocês têm mais alguma pergunta e tudo sobre os arquivos? Não, né? Então, eu vou falar sobre. Ah, pode perguntar, Juliana. Deixa assim, tá ouvindo bem? Sim, estou escutando. Então, eu tenho primeiro essa questão do OP, que aqui na missão a única pessoa do OP, né, é do pastoreio. Aí eu já vi um movimento em relação aos formadores, né, com o cadastro dos irmãos, mas é algo que para mim é muito distante. Tipo, eu me sinto ainda bem na era antiga. Todos os documentos dos irmãos estão aqui arquivados e quando precisar vou pegar no papel. Mas essa atualização dos novos, eu não tenho um controle e nem sei como ter, porque hoje não existe uma pessoa do OP, em especial para ser essa referência. Se eu precisar de algum dado, aqui a gente não teria. Aí essa Uhum. seria a primeira coisa. E a outra é que, assim, eu tô meio interina, né? Tô passando por aí só um mês, talvez, porque já estão discernindo a nova. Mas eu já estava ajudando aqui no financeiro a Ana Cláudia, né? E eu lembro que quando a gente comprou os cordões esse ano, a gente comprou um rolo grande, já mais ou menos de acordo com a necessidade que a gente via, tanto para as missas como para o como para venda, né?
Mas aí eu lembro que teve uma orientação que era a das missas vai ser doação, logo vai sair do fundo. E as Uhum. outras vai sair do escritório, né? Então gerou assim uma confusão na minha cabeça, porque na verdade a gente pagou tudo de uma vez, né? Que tinha que mandar o comprovante ali, aquele cálculo como seria, a gente comprou um bolo de vez. Então, aí para mim ficou um pouco. Ainda está aqui no caixa, provavelmente eu vou colocar tudo como escritório, mas vai ter uma parte que vai ser de doação, né? Uhum. Então, só para uma partilha assim também dessa questão. Pronto, primeiro sobre o cadastro, assim, né? É para que as missões existem, assim, né? Uma pessoa do OPE responsável pelo cadastro dos Irmãos da Aliança. Porque essa pessoa, ela vai também estar pastoreando os formadores comunitários para dizer, né, se aqueles irmãos estão conseguindo ou não realizar o cadastro. É, aí eu não sei como é que está funcionando de missão para missão. É importante que tenha, assim, né, fazer esse movimento. Caso não exista, eu sei que a missão do Rio de Janeiro é muito grande, assim, né? Então, eu acredito que o RL tenha uma lista, pelo menos, de todos os irmãos da aliança, assim, né? E aí, se ele não tiver, a gente precisa entrar em contato com os formadores comunitários para ter o nome de todos os irmãos da aliança. Porque nós precisamos estar pastoreando e precisamos ter o arquivo desses irmãos, tá bom? Em relação aos cordões que são doação e aos cordões que saem do escritório. Vocês precisam ter também esse controle dos cordões que são doação. Quais são os cordões que são doação? Os de ingresso no discipulado e os irmãos que vão consagrar. Esses são os cordões de doação. Então, se 50 irmãos vão consagrar, eu preciso de 50 metros de cordão de doação. E aí, se 30 irmãos vão discipular, eu preciso de 30 metros de cordões de discípulos que serão doação. Então, esse é o valor que vai sair do fundo, dos 50 cordões de irmãos que irão consagrar e dos 30 irmãos que irão discipular. O restante precisa sair do escritório. Então, esse é o controle que vocês precisam fazer. Se vocês fizeram, assim, né, um pedido grande, um montante, assim, né, já para ter na missão, esses cordões para venda e para doação, é só importante ter essa separação. Aquilo que foi a doação, né, das missas de compromisso, mas também aquilo, né, que nós temos, que nós vamos vender durante o ano, durante algum período, na Secretaria Comunitária. Deu para entender? Tem uma pergunta aqui. Ellen, os cordões podem ser vendidos via Pix ou só em espécie? Aqui na missão tem uma orientação que só pode ser vendido em espécie. Pronto, essa é uma orientação, mas também há dentro do financeiro. O nosso banco, ele é para o fundo, assim, né? As necessidades do fundo. Então, se acontecer de vender o cordão via Pix, hoje a maioria das pessoas não tem, usam mais dinheiro, assim, né? O que é que nós vamos fazer? Quando o valor entra na conta, a gente precisa colocar que é um recebimento de empréstimo a pagar, que é um valor que vai para o escritório. Então, se você tem dinheiro ali no fundo em espécie, você já dá a saída no seu fundo em espécie, né? Você coloca lá, né, pagamento de empréstimo. E você já coloca o valor lá. Tá dizendo que tá sem áudio, vocês não estão me escutando? Ah, pronto. Aí vocês já colocam lá o valor no escritório. O valor entra no fundo, né, lá no banco, mas ele precisa ter a saída. Tranquilo, assim, né? Só que precisa ser colocado como um recebimento de empréstimo, tanto de entrada como de saída, tá bom? Mais alguma dúvida sobre os cordões, sobre tal arquivo? Podem perguntar. Só confirmar que ele não tem que queimar tudo que é antigo dos irmãos de promessas definitivas? Precisa. Ah, Eu te, ah, eu sabia te, não. eu te entendo que quando eu cheguei foi muita coisa, assim, né? Por isso que tem que ter muita perseverança, assim, né? Para organizar tudo. Mas é importante deixar, né, as cartas, né? Os documentos dos irmãos e também o questionário das promessas definitivas e o pedido. E também o parecer dos formadores. Só fica com aquilo que é de promessas definitivas. Deixa eu É, fazer uma pergunta.
Pode fazer, Gislaine. Os taus pode queimar aqui mesmo, é os que são já, tipo, bem, que às vezes Pode. tem quebrados, né? Essas coisas assim. Pode queimar Pode na missão, né? Sem sim. precisar. Vocês não Tá precisam bom. enviar nada para assistência para queimar, Pois certo? é, tá. Pode queimar da missão. Por Queima. favor, por favor, não enviem para cá, porque a gente também não tem onde queimar, certo? Aqui na Diaconia não tem lugar. Vocês podem achar que é um lugar muito grande, mas a gente não pode fazer fogo por aqui, ok? Senão a gente é denunciado, certo? Então, por favor, não enviem para queimar aqui. É, uma coisa, certo? Muito importante. Tem mais perguntas ainda? Podem perguntar, sim. Pronto. Ninguém tem perguntas, eu quero falar sobre o último ponto, que eu não coloquei nos slides, assim, né? Mas para esclarecer mais uma vez, é, sobre os estatutos, certo? É, nós temos muitas perguntas, muitas dúvidas sobre os novos estatutos, certo? Os novos estatutos, nós só distribuiremos para os P1s, tanto comunidade de vida como comunidade de aliança, certo? Mas eles ainda não estão prontos. O que é que nós vamos fazer? Nós não podemos, de maneira nenhuma, dar aqueles estatutos que nós temos na missão. Você, Ellen, mas eu comprei em dezembro porque eu já sabia a quantidade dos irmãos que iriam ingressar na comunidade, porque já havia saído a resposta. As edições nos orientaram, assim, né? Foi orientado para nós, da Secretaria Comunitária, que vocês só vão pagar a diferença do valor do novo estatuto. E o que é que você vai fazer com esses estatutos que chegou na sua missão, que você não vai distribuir, você também vai queimar? Talvez seja até assim a maneira, né? Tudo a gente queima, assim, né? Mas é importante que nós possamos queimar, assim, né? É uma orientação das edições, por mais que seja novo, assim, né? Ninguém utilizou, nós iremos queimar. E de maneira nenhuma nós iremos distribuir. Ai, foi coisa que vocês tiraram da cabeça de vocês? Não, assim, né? Foi uma orientação do Moisés. Então, se Moisés orientou que nós não vamos distribuir, nós não iremos distribuir. Ah, Ellen, já teve a missa de acolhida dos irmãos, ou nós estamos esperando chegar aos estados para ter a missa de acolhida, assim, né, dos irmãos. Nós precisamos esperar uma data das edições, assim, né? Não, não é assistência comunitária, assim, né, que produz, são as edições. Então, eles estão esperando realmente chegar nas edições e falar para nós. Porque ainda não saiu, assim, né? Porque nós somos muitos. Não é só os P1s que vão trocar, assim, né? Que vão ganhar um novo, assim, né? São todos os membros da comunidade. Então, eles não podem mandar fazer só 100 para enviar, assim, né? Eles precisam fazer de muita quantidade para que realmente seja é, enviado, assim, na medida em que as missões precisarem. Vamos lá. Mas a formação precisa ser usada. Eles ficam mesmo sem os estatutos? Sim, eles ficam sem os estatutos. Porque a orientação é que eles não vão receber. Então, o que vai acontecer? Lá na formação diz, né? Reze com espiritualidade. Eles não têm ainda, então eles não vão rezar até receber os estatutos. Infelizmente, a gente não tem como distribuir, porque a orientação foi essa. A gente pode até falar, né, com uma formação inicial e tudo, para explicar melhor, assim, né? Talvez eles nem saibam ainda exatamente dessa orientação dada. Então, eu posso ir lá amanhã e tudo conversar com eles para dizer, assim, né, para que seja orientado melhor, assim, né? Porque ainda se tem lá no manual dos postulantes que é para eles rezarem com os estatutos e eles ainda não têm, assim, né, eu posso ir lá falar para eles que eles orientem, mas eu acredito que eles já saibam, porque os RL já receberam as orientações que não podiam entregar. Mas aí eu estou aqui, né, falando para vocês porque quem pede os estatutos é a Secretaria Comunitária. Então, né, a pressão vai estar sobre vocês e tudo, mas nós não temos ainda, assim, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, assim, acerca disso, dos estatutos? Não? Oi, Ó, Ellen. Deixa só Oi, eu Pedro. falar. Boa noite, gente. Só falar um pouquinho, só esclarecer essa questão dos estatutos. A assistência de formação,
disse que os irmãos eles podem usar os estatutos antigos para a formação, por enquanto, mas que eles não podem ser dados de forma solene para os irmãos, certo? Então, a orientação da assistência de formação é que para dar os estatutos aquele de forma solene, a gente precisa aguardar os novos, tá? Mas os postulantes podem ter acesso aos estatutos antigos para a sua formação. Ok? Ficou entendido? Para a aliança, Ficou. para todos, certo? Para todos os postulantes. Eles podem ter acesso, que pode ser aqueles estatutos, por exemplo, de membros desligados, né, ou de membros falecidos, que ficam ali, às vezes, na nossa missão, ou ele pode pegar emprestado com outro irmão, né, passar um tempo com os estatutos de alguém que já conhece, né, os estatutos há muito tempo, tá certo? Então, essa está sendo a direção da assistência de formação em relação aos estatutos. Ok? Pronto, ficou mais claro que essa orientação aí realmente não sabia, então você já sabe, assim, né? Se procurarem tudo, que essa foi a orientação da formação inicial acerca dos estatutos, mas por favor, assim, né? Não façam as missas, né? Não entreguem solenemente, como já chegou a acontecer, porque a orientação realmente é não entregar. E assim que tiver pronto, assim, né? Nós vamos orientar vocês, né? Como fazer esse pedido, tá bom? E relembrando que é só para os novos postulantes. Nós só vamos pedir dos novos postulantes, e se você já comprou, você vai pagar somente a diferença, tá? E se você comprou a menos daquilo que precisava na missão, aí você vai pagar também aqueles que você vai pedir a mais, certo? E acredito que é isso, assim, gente. E aí, mais uma vez, né, antes de acabar, eu quero uma pergunta aqui. Eles devolvem os antigos? Os novos postulantes não, que eles não vão ter nem acesso, né? E nem os membros da comunidade podem ficar, né, Patrícia? Assim que eu saiba, a gente não precisa entregar os nossos estatutos, não. Assim, fica para nós. Bem, eu sou do tempo que já teve vários estatutos e eu não entreguei, eu estou com tudinho aqui no meu arquivo pessoal aqui, né? Então, eu não sei como é que vai ser a orientação em relação aos estatutos antigos, tá certo? Luciana, nós somos da mesma laia, então está tudo guardado, os nossos. Meu arquivo aqui, como é meu museu, né? Então, gente, é isso, assim, né? Mas, para finalizar, assim, né? Só para os postulantes P1. Não, Luciana, ó, a gente não vai entregar para os P1s os estatutos, certo? Se eles precisam na formação, a gente vai emprestar só, certo? A gente tem ali tudo, alguns, o formador vai procurar, assim, né? É mais fácil o formador procurar a secretaria comunitária, assim, né? Dizer, precisam. Dá para dividir, assim, só naquela formação. A gente precisa que. Nós somos 30 postulantes. E aí eles precisam usar agora, assim, né? Na formação. E a gente nem tem 30 ali antigos na secretaria comunitária. A gente empresta e depois eles devolvem, certo? Porque eles não é deles, assim, é algo só mesmo que nós estamos emprestando, tá bom? É, aí, gente, para finalizar, assim, né, e para deixar bem claro que eu recebi aqui uma mensagem do Adson, não sei se ele está aí na assistência, me assistindo, me escutando, mas é só para dizer, assim, né, que, por favor, não enviem as cartas da comunidade de aliança para assistência comunitária, por favor, certo? Nem o material. Se o irmão não está mais na sua missão, né, a gente precisa procurar onde está aquele irmão para ser enviado direto para a missão dele, certo? A missão nova dele. Por favor, não envie, que a gente não tem mesmo como enviar, senão vai ficar só aqui guardando até ter um momento, assim, né, para enviar para a missão dele, ou então reenviar para você, que é o caso que eu tenho muitos aqui para reenviar para sua missão. Ainda, e se Deus quiser, a gente envia esse ano todo, tá bom? Eu acho que é isso. Vocês têm dúvidas, perguntas? Ellen, só duas coisas aqui que eu gostaria de falar. A primeira
é que, em relação às cartas do casamento, esses dias teve uma pergunta dessas no grupo, né? Cartas de casamento, aquelas que a gente entrega ao sacerdote, que lê ali, né, no momento do ofertório da nossa missa, os casados, né, não vão entregar para a secretaria comunitária. A orientação é que se coloque numa moldura, perto ali do oratório, lembrando todos os dias a oferta como família que foi feita ali diante do altar do Senhor, tá certo? Então, essas cartas que a gente lê nos casamentos da comunidade de vida, elas não são entregues à secretaria comunitária, tá certo? A outra coisa que eu pensei aqui, não sei nem se é loucura minha, viu, Ellen? Depois vocês me internam se for loucura minha. Mas no retiro, a gente pode até criar, talvez em algum momento, assim, o retiro já vai ser recheado de muitas coisas, né? A gente não tem como criar um momento para isso. Mas talvez no intervalo dar um treinamentozinho de como restaurar tal, né? Então, a gente pode fazer. Ah, meu Deus, eu acho que eu vou ser internada amanhã dessa loucura, né? Mas a gente pode pensar, né, Ellen? Então, a gente pode pensar nessa possibilidade de ensinar a restaurar tal. E é muito legal, porque ó, aqui eu não sei se vocês já vieram algumas vezes para o fórum, né? Os dois últimos fóruns, nós da assistência comunitária, nós fizemos uma ação que a gente estava servindo na restauração dos sinais e na venda de cordões, atraía muitas pessoas, né? E ali era uma forma de fazer a secretaria comunitária conhecida. E aqui em Fortaleza agora, nós vamos estar em todos os eventos, junto com a comunhão de bens, né? Tem o estandezinho da comunhão de bens, por exemplo, vai ter agora a Semana Santa, vai ter o estande da comunhão de bens, nós vamos estar juntos oferecendo o serviço, nós, assistência e secretaria de Fortaleza, né? Vamos estar servindo na restauração dos taus, tanto para dar ali a visão para as pessoas de que a comunhão de bens ela é 15%, então a secretaria comunitária administra uma parte, o economato administra outra, né? Como também para atrair as pessoas para o estande da comunhão de bens, né? E ali ser mais uma motivação de partilha dos irmãos ali na vivência de fidelidade da sua comunhão de bens, né? Então, a gente já sabe que se a gente coloca lá uma banquinha com uma plaquinha, restauração de taus e venda de cordões, na hora dos intervalos, as filas elas são enormes, né? Teve um ano aí que até os meus filhos serviram na restauração dos taus. Então, a gente vai fazer essa ação aqui, né, junto com a Comunhão de Bens, todos os eventos, nós vamos fazer isso, inclusive no Aleluia, né, nós vamos estar juntos ali com a Comunhão de Bens, como uma estratégia, né, para atrair as pessoas. É uma sugestão que a gente dá também para vocês aí nas missões, de acordo com as possibilidades também, né, mas que a gente pode ajudá-los, sim, nesse treinamento aí para a restauração dos taus. Existe uma máquina chamada carimbadeira, certo? Essa máquina carimbadeira, ela vende no Mercado Livre na faixa de 1.000 e poucos reais, tá? E outra pessoa faz o carimbo com a inscrição, tá? Então, carimbadeira, isso mesmo, Érica. Bem, foi assim que o Fernando chamou, né? Mas deve ser esse nome. Então, precisa também fazer o carimbo, aí o carimbo é a parte, a outra pessoa que faz, a gente pode até se informar qual é o nome do profissional que faz, né, esse carimbo, ele precisa ser bem, assim, precisa ser bem idêntico aqui à inscrição. Algumas vezes a gente estava fazendo as inscrições do nome Shalom em hebraico erradas, né? E aí veio os irmãos lá de Israel e nos corrigiu. Então, foi um pouquinho menos a que a gente comprou, não foi? Foi 1.000 e pouquinho, não foi, Ellen? Foi, eu Então, acabei de colocar o link aqui no coisa aqui, no chat.
Ótimo. Então, é uma sugestão que a gente dá para vocês. A restauração, ela não é somente a inscrição, mas ela tem que lixar, ela tem que passar um, A cera, um, a cera, né? Não é o óleo, é a cera, né? Tem que passar a cera, colocar o pitão, enfim, tem algumas coisinhas aí que, que precisam de um serviçozinho a mais, tá certo? Então, a gente quer dar essa sugestão. E eu quero só reiterar aqui uma questão que a Ellen falou sobre o arquivo, que é o nosso zelo, o nosso cuidado pela história da comunidade, né? Pelo histórico da vida dos irmãos. Então, o arquivo ele não é simplesmente um depósito onde a gente coloca lá um monte de papel que não vai servir para nada, vai servir, inclusive, talvez futuramente, para questões até jurídicas nossas de comprovação de que eu sou membro da comunidade, né? Então, é muito importante o nosso zelo, a nossa discrição, né? Graças a Deus a gente não arquiva mais questionário, né? Que os questionários agora são todos online, mas já aconteceu muito das pessoas abrirem os arquivos para ler o que foi que o formador deu de parecer, de questionário, disso, daquilo, né? E isso não era positivo. Então, é muito importante. Ou então a pessoa ir lá e dizer, menina, eu li o que o teu formador te disse, né? O que o formador disse de ti. Então, é muito importante nós termos essa descrição e esse zelo pelo, é, pela história dos irmãos e, consequentemente, história da nossa comunidade. Amém? então, fazendo aqui algumas perguntas também, Patrícia, acerca desses carimbos, assim, né? Eu coloquei aqui no chat, a máquina que nós compramos, aqui para assistência de Fortaleza, e aí o carimbo ele foi R$ 150. Se você tivesse, né, na secretaria comunitária, no escritório, como comprar a máquina e quer o carimbo e quer retirar no retiro, né, que vocês perguntaram se pode entregar no retiro, a gente pode sim, você só precisa falar com antecedência e tudo, né? Porque não é a gente que faz diretamente, assim, né? O Fernando pede a outra pessoa. Então você precisaria falar antes e tudo para que o Fernando pedisse o rapaz, assim, né, que ele possa pedir o rapaz para produzir para a gente, tá bom? Aí eu coloquei aqui o link, tá? Tem uma mais barata do que essa, mas a gente ficou com medo de comprar e tudo por não ser tão segura. Essa foi uma das melhores que a gente foi vendo. Assim, né? Que dá pra gente hoje, tá bom? Acho que é isso agora, amém. Ellen, aí seria a venda da máquina e do carimbo, né? Vocês fariam algo a mais, não é isso? Porque tem o carimbozinho Shalom já oficial. Isso. Assim, a máquina, seria bom que vocês comprassem por missão. Porque o carimbo vocês conseguem colocar. É muito fácil de colocar. A Fernanda estava me explicando hoje como é que coloca. Porque não seria interessante vocês, tipo assim, você que é do Rio. A gente não tem como levar para São Paulo, assim, né? Para o retiro ou você levar no avião, porque é um pouco pesado. Então você pede diretamente para a sua missão, vai chegar na sua missão a máquina, e aí o carimbo você levaria quando viesse daqui, assim. Ou então, se você também quiser pedir para enviar pelos correios, né? A pessoa faz, produz e envia pelos correios. Já tem o carimbo pronto e tudo certinho, que o Fernando pede uma pessoa para fazer, já com a pirografia certa da comunidade. A coinonia do retiro pode ser treinando para fazer tal, né? É, restauração de tal. Então, pronto, gente, amém. Mais alguma pergunta, dúvidas, assim, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Amém, então. Então, obrigado, gente, por essa noite, né? Obrigado mesmo por estarem presentes aqui, nos escutar a noite toda, assim. E também por querer conhecer mais, assim, né? Aquilo que é próprio da Secretaria Comunitária. Qualquer coisa, vocês podem nos procurar, né? Me procurar. Eu tô lá no grupo da assistência, aquele azulzinho, né? Ou aquele outro que todo mundo fala, para questões assim do arquivo, sinais, né? Também para outras coisas, que eu também trabalho com financeiro. Eu acho que é isso, sim.
Então, amém. Falar alguma coisa ainda, Patrícia? Acho que só a gente entregar nas mãos de Nossa Senhora, né, e nos prepararmos, porque os próximos serão sobre o financeiro, então vamos ter que vir com um juízo bem descansado, né, que vai ser muitas informações, certo? Então, próxima quinta e a terça-feira da próxima semana, nós teremos treinamentos sobre o financeiro, tá bom? Tá. Em um desses financeiros, vamos falar mais um pouquinho também sobre os planos de saúde, tá certo? Eu acho que a gente pode só rezar uma Ave Maria, entregando nas mãos de Nossa Senhora, né, todo o nosso trabalho, todos os irmãos das nossas missões, e colocando também no coração de Maria esse novo tempo das nossas vidas na Secretaria Comunitária. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, alguém colocou aí que vai ter a missa dos Santos Olhos. Geralmente, a missa dos Santos Olhos é na Semana Santa, viu? Aí, se na sua missão é essa semana, depois você assiste